Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro. Hoje é uma aula explicativa sobre o que é o GAF. E por que eu estou trazendo esse assunto para vocês aqui? Porque pode acontecer de, ao longo do seu exame, você receber a sigla GAF. Então a gente está trabalhando essa aula aqui para você entender o que é o GAF, para que se em algum momento esse termo apareça no seu exame você saiba do que a prova está falando, tá ok? Mas não é um assunto que você deve focar em decorar ele inteiro. O seu foco tem que ser entender o que é o GAF. Beleza? Então, quem é o GAF? Que é o Grupo de Ação Financeira. Ele é uma entidade intergovernamental, então é uma entidade que é formada por mais de um governo, que foi criada em 1989 pelos os ministros das jurisdições membros. A função do GAF, então, é definir padrões e promover a efetiva implementação de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação, além de outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional relacionadas a esses crimes. E aí, olha só que interessante que, em colaboração com outros atores internacionais, que participam desse sistema, o GARP ele também trabalha para identificar vulnerabilidades nacionais com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional do uso indevido desse sistema, tá? Aí ele tece recomendações. Então, as recomendações do GAF estabelecem um sistema que é abrangente e consistente de medidas que países devem adotar para combater a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, bem como do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Os países possuem sistemas legais, administrativos e operacionais diversos e diferentes sistemas financeiros. Dessa forma, não podem todos tomar medidas idênticas para combater. Por isso que a gente fala de recomendações. Percebe? Não está falando de lei, ó, tem que ser desse jeito. Então, ele tece recomendações para realmente trabalhar aí no combate da lavagem de dinheiro ou crimes que são de fato o problema, né? A lavagem de dinheiro é uma parte do processo. Bom, então os países devem adotar por meio de medidas adaptativas, então tem que adaptar a sua realidade, as suas circunstâncias particulares. O que essas recomendações do GAF definem? Né? Vamos lá então. Identificar riscos e desenvolver políticas de coordenação doméstica, combater a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e da proliferação, aplicar medidas preventivas para o setor financeiro, entre outros setores designados, estabelecer poderes e responsabilidades para as autoridades competentes, como, por exemplo, as investigativas, policiais e fiscalizadoras, e outras medidas institucionais. Aumentar a transparência e disponibilidade das informações sobre propriedade de pessoas jurídicas e de outras estruturas jurídicas. Facilitar também a cooperação internacional, que é toda essa ajuda entre países aí para a gente combater esse tipo de crime. Em resumo, que é o que de fato você precisa entender sobre o termo GAF, lembra que eu falei no começo do encontro, hein? A ideia aqui é você entender quem que é GAF. Lembra que ele, para a gente resumir, ele traz recomendações acerca da prevenção da lavagem de dinheiro e cada país que participa aí, que acata essas recomendações, precisa adaptá-las às suas realidades. Mas, em resumo, ele faz periodicamente uma avaliação dos países membros para a implementação de medidas de prevenção à lavagem de dinheiro. O intuito dessa revisão, né, que ele faz periódica, é fortalecer as exigências para as novas ameaças da lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Ou flexibilizar medidas por uma questão de baixo grau de risco, que é um pouco do que a gente vai entender um pouco mais para frente, né? Que a adoção de medidas mais restritivas ou a flexibilização vai se dar muito em relação de grau de risco, que é um pouco quando a gente começa a se aprofundar no assunto lavagem de dinheiro. Então, por isso eu quis falar em GAF, que mais para frente você vai escutar falar, pelo menos você entende que realmente quem tece recomendações para países que são membros
da organização. Tá bem? Então é isso. Espero que você tenha entendido e compreendido do que se trata o tal do GAF e está pronto aí para a gente ir para mais uma aula aí dentro do tema de lavagem de dinheiro. Então a gente se vê lá na próxima aula. Um grande abraço, professor Antônio Paulo.